Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu me chamo Eduardo Freitas, estou sempre no ombro de gigantes. Hoje, com a graça de Deus, nós iremos considerar em nossa exposição bíblica do livro de Gênesis a perícope que se encontra em Gênesis capítulo 7, versículos 17 a 24. Abra sua Bíblia, por favor. Eu vou abrir a minha aqui. Em Gênesis capítulo 7, versículos 17 e a 24. Diz assim a palavra de Deus: Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceram as águas. Prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos orar, meus irmãos? Graças te damos, Senhor Deus, pela tua santa palavra. Santo, santo é o teu nome, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua santíssima vontade na terra como nos céus. Senhor, leva a nossa mente cativa à tua palavra. Não permita que venhamos a dizer ou ensinar, nem aprendermos qualquer tipo de heresia aqui longe de nós. Seja conosco, nos abençoe, nos guarde e nos proteja em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a teologia puritana, ela enxerga o dilúvio como um evento central na história da redenção. O dilúvio se alinha com a queda de Adão e a inveja de Caim, como temas que, juntamente com a justiça imputada pela fé e a rivalidade entre a descendência da promessa e a descendência da carne, são recorrentes na Bíblia e que apontam para o Novo Testamento. O juízo do dilúvio é considerado um ato de soberania de Deus, é justiça divina necessário para a manutenção da honra e da autoridade do nosso Deus. Meus irmãos, nos versículos que nós iremos considerar um a um, permita-me apontar para os irmãos alguns entendimentos que nós iremos extrair do pensamento de alguns doutos e piedosos homens que se debruçaram na palavra de Deus sobre esse assunto. No que concerne ao versículo 17, diz assim: Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra.
Com relação a este versículo, o puritano Matthew Henry, ele nos diz que esse dilúvio durou 40 dias e as águas prevaleceram, levantando a arca e fazendo-a flutuar sobre a terra. E o puritano Matthew Henry nos ensina que isso demonstra o poder do nosso Deus a usar a natureza como instrumento de juízo. Então perceba que as águas do dilúvio foram instrumentos de juízo de Deus àquela geração impenitente, réproba, que não se submeteu ao senhorio de Cristo, prefigurado na pregação de Noé por 120 anos, que estava cheio do Espírito de Cristo e pregou àquela geração. Este versículo 17, meus irmãos, ele reitera o plano de Deus de destruir toda a vida na terra. Deus manifestou esse plano justamente a Noé e que foi registrado por Moisés. Essa inundação, ela é descrita como um julgamento universal. Por isso que ela não pode ter sido local. A inundação, o dilúvio, foi um julgamento universal, portanto, atingiu toda a terra. E as águas subiram e a arca foi levantada sobre a terra, mantendo seu conteúdo seguro. E é interessante que, ao mesmo tempo que a Bíblia nos informa que a arca de Noé, ela foi levantada por sobre a face da terra, da mesma forma, a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi levantada por sobre a terra. E da mesma forma que simbolicamente prefigurando o sacrifício de Cristo, quando a arca é levantada, a salvação para o povo de Deus. Aqui, representado em Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, bem como aos animais. Da mesma forma, quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é levantado pela cruz da terra, ele salva o seu povo eleito também. Perceba que tudo é apontado para Cristo. Meus amados, a linguagem do dilúvio, com as águas subindo e a arca sendo levantada, volto a frisar, enfatiza o julgamento universal de Deus por sobre as águas, por meio das águas, bem como a graça do Senhor, de tal qual, ao levantar a arca, salvou o seu povo eleito, tal qual a cruz de Cristo, quando levantada da terra, salvou o seu povo eleito. Meus amados, o grande mestre de Genebra, o teólogo reformado João Calvino, ele insiste que a narrativa enfatiza que o dilúvio foi um ato especial e indiscutível de juízo divino. Não um evento casual. Calvino destaca que a destruição de tudo que era florescente na terra foi uma resposta de Deus à desesperadora impiedade e aos enormes crimes dos homens, homicídios, adultérios, mentiras, idolatrias,
blasfêmias, desesperadora impiedade e enormes crimes da rebeldia do homem. Calvino ressalta que Noé e sua família sobreviveram por conta da graça de Deus, mediante a fé de Noé e a obediência deste à palavra de Deus. Calvino vê o livramento de Noé como uma figura do batismo, ensinando que para escapar da destruição, os crentes devem se separar da multidão de incrédulos. Daí o batismo. O batismo é uma forma de separação, é uma forma de mostrar esta pessoa pertence ao povo de Deus. Calvino também compara a igreja à arca, pois a sua origem, tanto a arca como a igreja do Senhor Jesus Cristo, está unicamente na palavra de Deus. Vamos agora ao versículo 18. Leia comigo. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Meus irmãos, as águas, elas continuaram a crescer imensamente sobre a terra. E a arca, ela navegava sobre a superfície. É interessante nós observarmos que a água, representando o juízo de Deus de destruição do pecado, não foi retirada desta situação. A arca foi poupada do juízo, e na arca estava a igreja de Deus. Ali estava o povo de Deus protegido em meio àquelas circunstâncias, tal qual nós, a igreja do Senhor Jesus hoje, como peregrinos que somos, nós navegamos esses mares que estão à nossa volta, no mundo odierno de pecado, de blasfêmias, de impiedades. Nós não somos imediatamente e neste primeiro momento retirados do mundo, mas tal qual a oração sacerdotal de Jesus Cristo, nós somos preservados do mal. Que bênção! Vamos ao versículo 19. Leia comigo. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Meus amados, o puritano Matthew Henry, ele nos ensina que o texto ressalta a magnitude do dilúvio, a grandeza do dilúvio, afirmando que as águas cobriram todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu. Então, os mais altos montes que haviam na terra foram cobertos por esse dilúvio. Esse versículo ele reforça a universalidade do dilúvio, não sendo um evento local, mas global, indicando que as águas cobriram todas as montanhas mais altas. Meus amados, o Dr. Champlin, em sua obra, em seu comentário a essa passagem, ratifica aquilo que está nas Escrituras, dizendo que a destruição foi completa. Já o Dr. Derek Kidner, na sua obra de comentário ao livro de Gênesis, ele nos ensina que a menção a todas as altas montanhas sob todo o céu e toda a carne deve ser entendida em seu sentido universal.
Então perceba que o versículo 19 nos apresenta esse juízo universal de Deus, a inundação global. Então não se engane, meu irmão, não seja iludido pelo pós-modernismo, pelo cientificismo, que muitos cristãos inocentemente, ou talvez nem tanto, estão abraçando, relativizando as verdades bíblicas. O dilúvio atingiu toda a terra, porque o juízo de Deus foi universal. Vamos ao versículo 20. Leia comigo. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Meus amados, as águas prevaleceram 15 côvados acima dos montes, cobrindo-os completamente. Então perceba que mais uma vez o versículo 20 nos aponta que as mais altas montanhas, os mais altos montes, os locais mais altos da face da terra como um todo, foram cobertos acima de 15 côvados pelas águas do juízo de Deus. Pelas águas do juízo de Deus. E isso nos aponta, meus amados, justamente ao fato de que, mais uma vez, a justa ira, a santa justiça de Deus estava sendo concretizada de maneira global, universal, pelo Senhor Deus. Vamos agora ao versículo 21. Versículo 21 diz assim: Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Meus amados, toda a carne que se movia sobre a terra, incluindo as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e o homem, pereceu. Todos pereceram. Menos o povo eleito de Deus, na pessoa de Noé e sua família. As águas torrenciais caíram dos céus por 40 dias. E ao mesmo tempo, a água que vinha de baixo subiu, afogando toda a vida humana e animal. A destruição de todas as criaturas serve para engrandecer a santidade e a justiça de Deus, mostrando que Ele odeia o pecado. Meus irmãos, o Senhor Deus odeia o pecado, porque Ele é santíssimo. E o Senhor Deus está muito descontente com os pecadores, tanto na época do juízo do dilúvio quanto agora. Por outro lado, a destruição das criaturas também foi a libertação do povo de Deus desta geração. Ao mesmo tempo que o juízo de Deus foi terror para os réprobos, para os ímpios não convertidos, foi motivo de grande alegria, em que pese aquele perigo todo, mas foi motivo de júbilo para o povo de Deus. Foi motivo de salvação da servidão da corrupção.
Assim será na vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo, que será terror indizível para os não arrependidos, para os que não se submeteram ao senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas será motivo de alegria, de gozo, de júbilo, de canto de louvores da verdadeira Igreja de Deus, do seu povo eleito, porque a nossa salvação chegou. Vamos agora ao versículo 22, meus irmãos. O versículo 22 diz assim: tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Matthew Henry, o puritano inglês Matthew Henry, no seu comentário bíblico do Pentateuco, no primeiro volume, ele nos ensina que este versículo 22 reitera mais uma vez que tudo que tinha fôlego de vida em terra seca morreu. Tudo. O juízo por toda a criação. Tudo que tinha fôlego de vida em terra seca pereceu por conta do pecado. Já no versículo 23, Moisés assim registra: assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Todos os seres que haviam sobre a face da terra foram extintos. Somente a igreja do Senhor Jesus, somente o povo de Deus, na pessoa de Noé, da sua esposa, Sem, Cã, Jafé, seus filhos, e as mulheres de seus filhos, que com ele estavam na arca, sobreviveram. A nossa Bíblia de Estudo de Genebra, que é a Bíblia que eu aconselho a que você adquira, é esta que eu tenho aqui nas minhas mãos. Bíblia de Genebra. Ela nos ensina, comentando esse versículo 23, que o dilúvio exterminou todos os seres vivos da face da terra, ficando somente Noé e os que estavam com ele na arca. Noé é descrito, meus irmãos, como um homem justo, que por meio da sua fé que ele teve inabalável na palavra de Deus, ele obedeceu à santíssima vontade de Deus, expressando assim a sua inteireza, a sua confiança, a sua fé no Senhor Deus. Perceba que Deus atribuiu um encargo, uma obrigação tão importante, tão crucial, não a um anjo, não a um ser espiritual, mas ele entregou a um homem, a Noé. Bem como ele usou a obediência de um só, de Noé, para realizar a sua obra de libertação do seu povo. Por último, meus irmãos, vamos ler aqui o versículo 24. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. O puritano Matthew Henry nos ensina em seu comentário no volume 1 do Pentateuco, especificamente com relação a esse versículo 24, ele nos ensina que as águas predominaram sobre a terra por 150 dias.
aproximadamente mais ou menos 5 meses. Foi o tempo do juízo de Deus. Meus irmãos, isso nos ensina algumas coisas que nós podemos aplicar para a nossa vida. Em primeiro lugar, que o juízo de Deus é certo, inequívoco e está se aproximando a cada dia. Ao soar da última trombeta. E o Senhor Deus irá punir todo pecado, pois todo pecado é uma ofensa à lei de Deus, é uma desonra a Deus. E o Senhor Deus, por ser santo, santo, santo e justo, e autor de toda a justiça, ele vai punir todo pecado. E isso deve levar a você que é não cristão, a você que é apenas um amigo do cristianismo, a você que gosta de estudar teologia apenas com a cabeça, mas que esse conhecimento não cai pesado para o seu coração, fica apenas no campo das ideias, do intelectualismo frio. A você que ainda não tem um relacionamento pessoal com o Senhor Deus, por meio somente do Senhor Jesus Cristo. Ou a você que, de repente, se aborrece de cristãos e da igreja do Senhor Jesus, mas que por graça divina está assistindo isso hoje. Meu amigo, se arrependa do seu pecado. Corra para os pés de Cristo e peça para que Ele seja sua arca segura no dia deste dilúvio que se aproxima, no dia deste julgamento, ao soar da última trombeta, senão você irá perecer eternamente, eternamente, por conta dos seus pecados. Esteja avisado disso. Perceba que no inferno, na geena, no lago de fogo e enxofre, você não terá amigos, porque longe de Deus não há amizade. Você não terá nem momentos de felicidade, porque longe de Deus não existe felicidade. Você não terá um segundo de prazer, porque longe de Deus não há prazer, porque à sua destra, em Jesus Cristo, estão as delícias de Deus. Toda a graça que você tem hoje, de ter um pouco de saúde, de ter um pouco de alegria, de ter um pouco de paz, um pouco de amor, um pouquinho de cada coisa boa que Deus te proporciona, isso é graça comum, vai ser tirado de você. E você só vai ter choro e ranger de dentes. Se arrependa do seu pecado. E para você que é crente, confie. Confie que você está na arca, que é Cristo Jesus. Confie que o sangue de Cristo te purificou de toda iniquidade, de todo pecado. Confie que, ainda que você esteja nesta arca, que parece tão pequena e frágil, diante de todas as adversidades que nós estamos passando neste mundo, por perseguições, sejam violências físicas ou psicológicas, e até dificuldades internas que todos nós passamos. Confie em Cristo, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de ti nem de mim, é dom de Deus para que ninguém se ensoberbeça. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, que ela seja
lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos e alimento para a nossa vida. Leva a nossa mente cativa à tua palavra, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu me chamo Eduardo Freitas, estou sempre no ombro de gigantes e você está em uma das mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Até a nossa próxima exposição bíblica no livro de Gênesis e nós iremos para o capítulo 8. Até lá, se Deus assim permitir.